Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Ciências, e agora vamos conhecer a nossa aula. A aula de número 30, objeto de conhecimento é interação entre os sistemas locomotor e nervoso. Detalhamento do objeto é sistema nervoso e interação com o sistema locomotor. Então, vamos começar? Olá, sejam bem-vindos ao nosso palco. Olha só onde eu estou, né? Estou aqui no palco, ao fundo tem uma orquestra, justamente para a gente começar a se ambientar sobre o nosso conteúdo, né? A interação de dois sistemas maravilhosos, que é o sistema nervoso e locomotor, e não tem exemplo melhor para falar quando a gente imagina uma orquestra sinfônica, né? Porque a gente está utilizando aí vários sentidos, né? Temos aí neuroreceptores para tentar entender e apreciar esse momento cultural tão importante. Então, o corpo humano é uma obra-prima da natureza, uma máquina biológica complexa composta por diversos sistemas que trabalham em perfeita harmonia, assim como nossa orquestra. Entre eles, o sistema nervoso e o sistema locomotor, lembrando que o locomotor é a união aí do sistema muscular e esquelético, né? Se destacam em uma coreografia impecável, regendo cada movimento com maestria e precisão. Então, nesse sentido, fazendo esta analogia entre a orquestra e os movimentos, sob a coordenação do sistema nervoso, é que a gente vai tentar compreender a relação entre ambos. Então, o sistema nervoso ele é composto por bilhões de neurônios, células especializadas na comunicação e no processamento de informações, através de uma rede intricada de impulsos elétricos e químicos, que é o código, né? É um código interessante entre esses impulsos elétricos e químicos. Ele atua como um centro de comando e controle, coordenando as ações de todo o corpo. Olha só que interessante aí, fazendo essa analogia aí, colocando o sistema nervoso como nosso maestro. Nesta sinfonia, o sistema nervoso central, composto pelo cérebro e pela medula espinal, assume o papel de maestro principal. O cérebro, que é o maestro dos maestros, é responsável pelas funções complexas como o pensar, a memória, o raciocínio e a tomada de decisão, e isso em centésimos de segundos. Já a medula espinal, ela vai atuar como um maestro secundário, um maestro auxiliar, né, onde conduz os impulsos nervosos do cérebro para todos os músculos e recebe as informações sensoriais do corpo. Olha só que interessante essa relação aí entre ambos, né? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, com essa ideia, a gente faz um breve comentário sobre o sistema nervoso e agora a gente vai explicando melhor essa relação dele com o sistema locomotor. O sistema nervoso periférico, por sua vez, funciona como uma orquestra completa, formada por nervos cranianos e espinais que se ramificam por todo o corpo, né? Esses nervos são os cabos que conectam o maestro aos músicos, bem assim dizer. Fazendo mais uma vez a analogia, como se a orquestra sinfônica fosse um corpo, transmitindo os comandos do cérebro para os músculos, né? E levando informações sensoriais de volta ao centro do controle. Então, é dessa forma, né, fazendo aí essa comparação, quando você está diante de uma apresentação cultural como essa aqui, que está sendo utilizada aqui para explicar melhor essa relação, você está fazendo uso desses sensores, né, que levam a informação até o cérebro e você sente aquela emoção, aquela comoção que estremece o seu corpo, né, quando você está ouvindo uma boa música. E aí não para a nossa analogia.
O sistema locomotor, composto pelos ossos, né, músculos e articulações, assume o papel dos músicos dessa orquestra, executando os movimentos sob a regência do maestro nervoso, que é o nosso sistema nervoso. A comunicação entre o sistema nervoso e o sistema locomotor é a chave para a execução perfeita da sinfonia com o movimento, através de uma série de mecanismos complexos. Esses dois sistemas se integram e se coordenam para garantir a fluidez e a precisão desses movimentos. Ah, professora, é bem interessante essa explicação que a senhora está dando, mas a gente ainda não conseguiu aquele ponto da relação da conexão. Calma, que a gente tem mais exemplos aí para falar um pouquinho sobre esta relação. Quando desejamos realizar um movimento, o cérebro envia o impulso nervoso para a medula espinhal, né, que por sua vez direciona para os músculos específicos envolvidos. Imagine só agora, né, um músico fazendo os movimentos enquanto ele extrai o som daquele instrumento. Ao receberem o comando, as fibras musculares se contraem, gerando a força necessária para mover os ossos e articular as articulações. Simultaneamente, sensores presentes nos músculos, articulações e tendões enviam informações de volta para o sistema nervoso sobre a posição, a força e a velocidade do tal movimento. Essas informações são essenciais para o ajuste fino do movimento e a prevenção de lesões. É claro que nós não queremos forçar demais um membro, né, enquanto a gente realiza esse movimento. Então, ele tem que ser controlado. Vamos conhecer melhor essas conexões? Convido a vocês agora a entender o processo fisiológico desta relação entre o sistema nervoso e locomotor. A começar com uma função bem importante, não menos do que as demais que serão apresentadas, mas utilizem como exemplo aí o processo simples ato de você acariciar o rosto dessa criança que você está vendo aí na tela, né? Dar uma apertadinha na bochecha. Imagine só a sensação do adulto fazendo isso na criança e a sensação da criança recebendo esse carinho. Então, quando você começa a imaginar, fecha os olhos, começa a imaginar essa relação, né, que é de tato, de olhar e de cheiro, você já está utilizando os órgãos sensoriais. Então, vamos aí dar nome a esses movimentos. O controle e a coordenação, né, é um desses movimentos aí. O sistema nervoso central, que é o SNC, composto pelo cérebro e pela medula espinhal ou espinal, é o principal regulador do sistema locomotor. Ele envia esses sinais para os músculos esqueléticos através dos neurônios motores, permitindo um movimento preciso e coordenado, né? Em outras palavras, o ato de você querer dar um carinho, né, na criança, nesse caso aí desta imagem, vem parte do sinal do cérebro, né, que ele vai para o sistema nervoso central, que é a medula espinal, e aí ela joga o comando para o músculo, fazendo esse gesto carinhoso com essa criança. Mas não para por aí. Nós temos uma outra explicação para fazer essa relação ainda do sistema nervoso com o locomotor. Vamos lá. Ela se chama resposta reflexa, isso mesmo. Os reflexos são respostas automáticas e rápidas do sistema nervoso e estímulos específicos, como a retirada rápida da mão ao tocar em algo quente. Essas respostas são mediadas pela medula espinhal e são cruciais para a proteção do corpo contra danos, por exemplo. Então, toda vez que você tem uma ação muito repentina diante de uma situação que possa ser um perigo para você, isso aí se chama a resposta reflexa. E, né, foi tão rápida que durou segundos para você tomar aquela decisão e se proteger daquela ação que possivelmente poderia te machucar. Olha só que interessante, né? A mesma coisa acontece não só o aquecimento da mão, quando você leva um beliscão, por exemplo, uma topada. Então, essa situação de você
retrair, né, de você dar aquele grito assim de reflexo que você faz, né, um ai, ai. Isso aí tudo faz parte desta resposta reflexa que passou por milésimas de segundo do cérebro até o músculo daquele membro abatido, né, e você puxou ele ou fez aquele movimento muito rápido, tá bom? E também temos um outro exemplo para dar essa relação entre o sistema locomotor e o sistema nervoso. Ele se chama de retroalimentação sensorial. Bem, os receptores sensoriais localizados nos músculos, tendões e articulações enviam informações sobre a posição e o movimento do corpo de volta ao sistema nervoso central. Isso permite, por exemplo, ajustes contínuos na força e a precisão de movimentos, né? É quando se trata, por exemplo, de movimentos repetitivos, que você precisa estar alimentando eles com uma determinada força, com uma determinada frequência. Então, quem vai te dar esse controle da força e da frequência para o músculo é o cérebro, tá? Isso aí é um outro exemplo. Mas não para por aí, nós temos um outro para falar dessa relação. Ele se chama desenvolvimento e manutenção muscular. Aí eu convido você atentamente a observar esta imagem, né, que a gente está vendo aí movimentos do dia a dia de uma comunidade que trabalha no campo, né, uma comunidade rural. E aí, imaginando esse trabalho, né, que não é nada fácil, que requer um esforço, a gente vai explicar essa questão do desenvolvimento e manutenção muscular. Nesse caso, o sistema nervoso libera neurotransmissores que influenciam o crescimento e a manutenção dos músculos. A atividade neural regular é essencial para manter a força muscular e prevenir a atrofia. O que, professora? Trabalho pesado ajuda? Depende da quantidade de trabalho e do tempo que você realiza ele durante o dia, né? Não pode ser forçado demais. Mas o trabalho que exige uma força com uma certa frequência durante o dia faz com que você acostume o seu músculo com aquela frequência. Ou seja, quando você para, por exemplo, de fazer uma atividade física que você faz diariamente, o seu corpo vai sentir. Então, esse ato aí, ele explica mais ou menos essa questão de você tentar manter essa constância e não parar uma atividade, né, que você rotineiramente faz. Ou se for parar a frequência, fazer isso lentamente, né, para que o seu corpo dê aquele período de adaptação. E por falar em adaptação, nós temos aí uma outra relação entre o sistema locomotor e o nervoso. Ele se chama aí de reabilitação e aprendizado motor. Como, por exemplo, as lesões do sistema locomotor, o sistema nervoso desempenha um papel vital na reabilitação. A neuroplasticidade, que pode ser muito bem identificada nessa propriedade de reabilitação, permite que o cérebro se adapte e forme novas conexões neurais, facilitando a recuperação de movimentos. Em outras palavras, quando a gente passa por um processo aí de lesão, né, que você, por exemplo, mobiliza um braço, mobiliza uma perna temporariamente, você vai reaprender a utilizar o outro membro que não está acostumado a fazer aquelas tarefas. Esse reaprender, né, essa reabilitação, é justamente o processo de plasticidade, um exemplo que nós temos aí do sistema nervoso de se adaptar às mudanças. Mas então, convido vocês para o nosso segundo momento, né? Vamos aí experimentar mais, explorar os sensores do nosso corpo e da nossa mente neste aprendizado. Saímos do palco da maestria para entrar no campo de futebol. Isso mesmo, agora é uma partida de futebol. Jogar bola é uma atividade que parece muito simples, certo? Mas envolve uma série complexa de eventos neurológicos. A base dessa atividade é a sinapse, o ponto de comunicação entre dois neurônios, onde ocorre a transmissão de informações. É interessantíssimo como acontece esse movimento todo orquestrado pelo sistema nervoso.
Então vamos entender passo a passo aí como é que é essa partida de futebol. Então, imaginem-se no campo com seus coleguinhas praticando aquela peladinha, né? Aquele futebol no campo da escola, no campo do seu quintal. Então imaginem iniciando o jogo. O árbitro apita e a bola começa a rolar no gramado verde. As crianças, com seus uniformes coloridos, posicionam-se com expectativa. Temos aí 2 atuantes, o João, né, pequeno meio de campo, que recebe a bola. No primeiro toque, que vai acontecer assim que o João toca na bola, seus olhos captam a posição dos jogadores e adversários e companheiros de equipe. Logo ele olha todos que estão no campo. Isso é muito rápido, em questões de segundo. Essa informação visual viaja através dos nervos ópticos até o córtex visual do cérebro, onde é processado quase que instantaneamente. Né? Então, quando você está no campo, não dá aquele tempo de pensar muito, de processar. É essa sinapse que está acontecendo com o seu campo de visão na hora de dar um chute ou de receber uma bola e passar para alguém ou dar o chute a gol, né? Então, é muito rápido esse processo de movimentação e a comunicação entre o cérebro para comandar o músculo para fazer aquela ação. E é nesse momento que acontece a decisão. Com uma habilidade surpreendente para a sua idade, João chuta. O que ele vai acontecer? Ele chuta a bola com a parte interna do pé. Ele decide fazer um passe para a sua companheira de equipe, que é a Maria, né, que está livre no flanco direito. Olha só que coisa interessante está acontecendo na decisão. E, em questões de segundo, Maria recepciona esta bola. Né? Tudo feito em milésimos de segundo. Você não tem o tempo para pensar muito no que está acontecendo naquele momento da atuação da bola. E aí vem a fase da execução. O córtex motor de João coordena a sequência de movimentos necessários. Os neurônios motores disparam, enviando sinais elétricos através da medula espinal até os músculos da perna. As sinapses entre os neurônios e as fibras musculares se ativam, que é aquele momento que ele recebe a bola e toma a decisão de dar o passe, né? Liberando neurotransmissores que desencadeiam a contração muscular. Olha só que interessante esse processo da execução, né? Aquele momento da tomada de decisão. E aí vem o passe. Com habilidade surpreendente para a sua idade, João chuta a bola com a parte interna do pé, a bola rola pelo campo, desviando-se dos adversários e chegando até os pés da Maria. Então, essa é a decisão em questão de segundos que ele passa para dar o passe à Maria, né? E, em seguida, Maria sente a bola em seus pés. Isso tudo rapidinho, viu? E os receptores sensoriais em sua pele, músculos e tendões já vão enviar esta informação de volta para o cérebro. Ela, então, prepara-se para driblar um defensor usando os mesmos processos neurológicos complexos que João usou, né? Então, a informação que foi passada do João, do cérebro, para o músculo, né, em questão de segundos, para ele fazer a manobra, quando a Maria recebe a bola, ela começa todo aquele processamento de novo, né? Houve o comando do cérebro para ela recepcionar a bola, ela recepciona a bola e depois faz o passe. Aí vem a parte interessante, né? Vem a parte do gol, isso mesmo, porque isso é uma partida de futebol. Após um belo drible, Maria chuta e a bola encontra o fundo da rede. O time comemora
E o cérebro de cada criança reforça as sinapses que foram usadas durante o jogo, melhorando suas habilidades para o futuro. E é aquele momento da emoção, né, gente? Aquele momento do gol em que todos comemoram. Você está usando quase todos os seus órgãos sensoriais, né? Você vibra, você grita, você ouve o coleguinha também vibrar, né? Tem aquele sorriso, né? Faz aquele gesto do gol. Todos os órgãos do sentido estão sendo utilizados nesse momento de vibração. Mas a gente não para por aí, né? Enquanto a partida continua, cada ação das crianças, cada passe, chute, drible, é o resultado de uma série de eventos sinápticos, coordenados com precisão pelo sistema nervoso. É um belo exemplo da complexidade e capacidade do corpo humano em ação. Olha só que interessante. Gente, o passe do João para Maria, né, narrado aqui através de uma sequência fisiológica de movimentos entre o sistema nervoso e o sistema locomotor, não demora muito a acontecer, é em questão de segundos. Então, chama a atenção de vocês para entender que essas informações, às vezes, a gente pensa que não está controlando, mas está. O seu corpo está controlando, sim, esses movimentos. E para a gente tentar entender melhor, eu convido a vocês a assistir esse VT, que vai mostrar os movimentos do passe para o gol, agora com um novo olhar, com o olhar da ciência. Em um belo dia ensolarado, pequenos atletas se preparam para uma partida emocionante. O árbitro dá o sinal e o jogo começa. João, com agilidade e foco, recebe a bola. Com um olhar determinado, João avalia o campo e planeja seu próximo movimento. Com uma decisão rápida, João passa a bola para Maria, que está livre na lateral. Maria, com habilidade surpreendente, dribla o defensor e se prepara para o chute. E é gol! Maria marca um ponto incrível e a equipe celebra essa conquista juntos. Enquanto a partida prossegue, cada movimento, cada passe e cada gol são o resultado da maravilhosa capacidade do corpo humano em ação. Então, estamos de volta. O que eu quero que vocês atentem bem para essa partida de futebol, no processo da tomada de decisão até o gol, é as informações que acontecem entre o sistema nervoso e o sistema locomotor. Então, vamos lá recapitular. Veja bem, né? Nós temos dois importantes personagens atuando nessa partida de futebol, embora temos o time todo jogando ali naquele momento. Mas os personagens são João e Maria. João, no momento que o árbitro apita, né, ele pega a bola e essa tomada de decisão de pegar a bola passou primeiro pelo cérebro, pelo sistema nervoso central, que jogou a informação para o sistema nervoso periférico, que fica na coluna, né, na medula espinal, que fica protegida pela coluna vertebral. Olha aí o sistema locomotor aparecendo como proteção. E as terminações nervosas do sistema nervoso periférico mandam a informação para o corpo dele, né? É aquele momento que ele recepciona a bola, ou então ele está usando os movimentos da perna para recepcionar esta bola e, mais uma vez, ele joga o comando para o cérebro, né? Ele joga o comando para o cérebro para observar todos que estão no seu campo e ver para quem ele pode dar o passe. Para quem ele dá o passe? Isso mesmo, para Maria. A Maria ela está na posição correta para receber a bola e fazer o gol. Mas tudo depende também da coordenação da Maria. Então, João chuta para Maria e ela faz o mesmo processo de informação que João. Recebe a bola, mas como? Pelo comando do cérebro. O cérebro manda ela ficar naquela posição para receber a bola, ela já tem uma memória de treino, e quando ela recebe a bola, mais uma vez, ela está utilizando o campo de visão dela com o órgão sensorial da visão para poder ver qual é a melhor forma dela driblar o seu adversário para chutar a gol. Olha aí que coisa interessante. E mais uma vez, em milésimos de segundo, Maria pega a bola e chuta ao gol. O que eu falei para vocês? Isso aí é uma partida de futebol. Mas, ao olhar da ciência,
Não parece ser tão simples, né? Nosso corpo é complexo, nosso corpo é uma verdadeira máquina, né? Atuando com sistemas em conjunto para fazer tudo funcionar. E tem que funcionar em perfeita harmonia. Olha só que interessante. E nesses momentos que Maria e João estão recebendo aquela retroalimentação de movimentos que o cérebro precisa estar administrando para dar o equilíbrio entre o passe, entre o chute, para que ela não passe a mais, acelere ou jogue muita força. Por quê? Ela já tem um treinamento, todos os dois têm um treinamento prévio, que são os treinamentos feitos para jogadores, né? Onde eles acostumam, né, o cérebro e o corpo com um determinado movimento e uma determinada força. Olha só quanta coisa está sendo utilizada aí. A memória, o sistema nervoso para lembrar cada movimento que foi utilizado no treinamento, né? Olha só que interessante essa analogia entre o sistema nervoso e locomotor. Mas, dando um lembrete aqui sobre toda a nossa aula, eu quero lhe chamar a atenção para o comecinho, onde eu fiz uma analogia muito interessante entre esses dois sistemas. Vamos voltar a ele? Isso mesmo, estamos aqui de novo com esta orquestra sinfônica, tá? Para a gente lembrar de quem comanda e quem processa os movimentos. Vamos lá agora. Lembrem-se, numa orquestra nós temos o maestro, né, que vai comandar essa orquestra toda, e o maestro auxiliar, que é o segundo no comando. Nós vamos ter os músicos, esses músicos que estão carregando consigo os seus instrumentos, e a partir daqui a gente faz essa analogia entre o sistema nervoso e o locomotor. O sistema nervoso central é o maestro. O sistema nervoso periférico é o maestro auxiliar, que é o segundo no comando. Ambos vão ajudar a controlar os movimentos do corpo, né? E esses movimentos vão ser passados para determinados atuantes, que são justamente os músicos dessa orquestra. Eles são, analogicamente, o sistema locomotor, que vão executar a música. Então, essa é a reflexão que eu trago para vocês, para a gente fazer uma analogia do movimento do nosso corpo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.